quais são os danos típicos, né, que são encontrados aí no corrente, né, nesse tipo de transmissão? Excesso de ruído e desalinhamento, folga ou mau assentamento, vibração, falta de lubrificação e quebra de dentes de engrenagem. Então esses são os principais falhas que a gente tem na transmissão por corrente em engrenagem, né? Bom, passando agora, vamos ver um pouco sobre os eixos, né? O que são eixos? Esses elementos mecânicos, eles são utilizados para suportar ou articular, né, um ou mais elementos de máquinas. Quando móveis, os eixos transmitem potência por meio de movimento de rotação. Aqui vale a gente definir o seguinte: existe o que a gente chama de eixo e existe o que a gente chama de árvore, eixo-árvore, né? Qual a diferença, né? Quando que um eixo é chamado de eixo e quando ele é chamado de árvore? A gente define como eixo a peça, o elemento onde ele fica parado e as peças que estão montadas junto com ele, em conjunto com ele, somente elas giram e o eixo fica parado. Então esse é um eixo, ele só suporta o movimento. Agora, quando o eixo ele gira junto com a peça, por exemplo, ele está montado com uma engrenagem. Então, para girar a engrenagem, eu preciso que o eixo gire também. Quando eu tenho essa situação, então, quando o eixo ele é utilizado apenas para suportar a peça que está montada com ele e ela gira sobre ele, é chamado de eixo. Agora, por exemplo, quando ele está montado com uma engrenagem e para essa engrenagem girar, esse eixo precisa girar também, então o eixo também vai executar movimento, ele também transmite, né, essa força. Aí a gente ele é definido como sendo árvore, né, eixo-árvore. Os eixos eles podem ser construídos em aço com baixo e médio teor de carbono. E os eixos, né, com médio teor de carbono, eles acabam exigindo um tratamento térmico superficial, pois eles estarão em contato com buchas, rolamentos, materiais de vedação, né, que acabam executando uma espécie de um desgaste no eixo. Então é necessário que a gente execute o tratamento térmico na superfície para que ele resista a esse desgaste ali do trabalho natural, né? Vocês vão entender mais o que é aço com teor de carbono aí, baixo, médio, teor de carbono, depois que vocês fizerem a disciplina de materiais, né? Bom, dando prosseguimento aqui, os tipos de eixo, né, mais utilizados são eixos maciços, que é quando o eixo é feito de uma barra, né, toda maciça. Eixo vazado, pode ser um eixo que tem um furo interno, como esse eixo da figura da direita, dá pra gente notar que ele tem um furo pelo lado direito ali, ó. Então esse é um eixo vazado. Eixo cônico, já é a figura da esquerda, ele tem uma parte cônica. A gente pode ter também eixos roscados, eixos ranhurados, que é da figura anterior. Vamos só voltar aqui, ó. Eixos roscados é o de baixo, tá vendo? Da figura de baixo. E os eixos ranhurados são os eixos da figura de cima. Eixos ranhurados e eixos flexíveis também. Esses eixos flexíveis são tipo como se fosse não é bem um cabo de aço, mas ele é montado com vários arames também, que são amarrados, né? Ele é montado com vários arames, né, que são presos ali, amarrados entre eles ali, e aí você consegue transmitir o movimento de rotação aí de um ponto a outro e tendo uma flexão daquele elemento. Então é chamado de eixo flexível. Bom, vamos ver agora os elementos de trava conhecidos como chavetas, né? Esses elementos
é um elemento de máquina que possui o corpo prismático, pode ter faces paralelas ou inclinadas, em função do esforço e o tipo de movimento que ele deve transmitir. Geralmente as chavetas são construídas de aço. Você pode olhar pela figura aí, ó, na figura, na parte de baixo, a gente tem alguns tipos de chaveta. Ó. Então elas são né, como se fossem prismas mesmo, né, tem alguns formatos, né, e na parte superior está mostrando um exemplo de como que essa chaveta pode ser montada. Então eu tenho um eixo, tem uma bucha, né, que vai ser montada em cima desse eixo, e aí eu não posso ter com que essa bucha gire em cima do eixo, ela tem que ficar parada em cima do eixo, né? Então eu coloco, para travar, coloco esse componentezinho laranja que é chamado de chaveta. Essa chaveta vai travar, vai impedir que a bucha gire em cima do eixo, né? Ela vai travar a bucha parada ali sobre o eixo. Isso é comum para polias, né? Para transmissão de movimento, engrenagens também. Então é muito comum a gente utilizar a chaveta. A união por chaveta, né, é um tipo de união desmontável, então você monta, né, e depois você consegue desmontar, e permite, né, as árvores, os eixos, árvores aí, transmitirem seus movimentos a outros componentes da máquina, né, como eu falei, engrenagens e polias. Bom, tem vários tipos de chavetas lá na apostila, então não tem necessidade de a gente falar de cada um. Mas agora a gente vai passar para as travas conhecidas como anéis elásticos, né? Ou também anel de trava. Aí. Esse é um elemento utilizado para impedir o deslocamento axial, posicionar uma peça ou limitar, né, o curso de uma peça. Movimento axial, lembra lá da aula de Mancais que a gente falou? Axial é quando eu tenho no sentido do eixo. Então eu tenho um eixo e aí bom, vocês lembram lá quando a gente falou de Mancais, a gente falou de esforços radiais e axiais. Pois os axiais, ele ocorre no sentido do eixo, lembra? No sentido do eixo, então seria, né, uma posição axial. Então esse anel elástico, ele impede, né, ele segura ali o movimento axial de uma peça que está montada sobre aquele eixo, por exemplo. Posicionar uma peça seria isso. Você tem um eixo e aí você quer que essa peça ela fique parada em uma posição naquele eixo. Então ali do lado você coloca um anel elástico desse. Pode ser, né, num eixo ou num furo também, né? E limitar o curso de uma peça. Então essa peça ela deve deslizar de um ponto até outro. Então para limitar você também pode usar um anel, esse anel elástico. Limitar o... Errei. E limitar o movimento de uma peça. Então você quer que essa peça eu preciso que essa peça se movimente de um ponto até outro, né, em cima de um eixo ou montada dentro de um furo. Então você pode instalar, né, esse anel de um lado e do outro e aí ele vai limitar o movimento da peça. Então esses anéis, eles também são conhecidos por anel de retenção, anel de trava ou anel de segurança, né, que são os anéis elásticos. Se vocês notarem pela figura central, as duas figuras mais centrais aí, nós temos os dois anéis. Nota que a diferença, o anel mais à esquerda, o diâmetro externo dele, eu tenho a circunferência. Internamente eu tenho aquela orelhinha ali. Já o outro anel, do lado direito, o diâmetro interno dele é a circunferência, né, certa. E por fora eu tenho a orelhinha que está projetada para fora. Então, o anel da esquerda é o anel que é utilizado para furo. Então, você tem um furo, você tem que montar o anel por dentro ali, igual a primeira figura da esquerda. Eu tenho um furo e tenho um anel montado. A foto está mostrando a gente retirando ele com o anel
com um alicate, né, um alicate o nome dessa ferramenta é alicate de anel elástico mesmo, de anel de trava. Isso é para você montar o anel. Então esse alicate ele tem as pontas que você coloca nesses furinhos, os 2 furinhos do anel aí, ó. E aí quando você aciona o alicate ele vai fechar, né, o anel, fechar o anel que é para furo, e o anel para eixo, o alicate dele ele abre esse anel, que aí você abre e consegue montar no eixo, né? Então o anel da esquerda é para furo, que ele tem o diâmetro externo dele, né, que é circular, e o anel da direita aí é o anel que é para eixo, que é o diâmetro interno dele que é o que tem a circunferência certa, né? Então nas 2 fotos aí da direita a gente pode observar, ó, o anel elástico montado no eixo, tá vendo? Para segurar um mancal ali de rolamento. Esse é um elemento de margem muito utilizado aí na mecânica. Aí outras travas que a gente pode ter, exemplos de outras travas que também são muito utilizadas na mecânica seriam, né, travas que são utilizadas em conjunto com porcas, pinos elásticos, cupilhas, né, são essas fotos aí, ó. A foto da direita superior é um anel, é um pino elástico, e a foto da direita inferior tem várias peças em tamanhos diferentes, ó. São as cupilhas ou contrapinos, né? Então são outros tipos de trava. Então quando a gente faz uma montagem lá com parafuso, por exemplo, essa união roscada que a gente chama, com a vibração natural da máquina ali, ela vai tender a afrouxar, a soltar a porca do parafuso. E aí, para evitar isso, a gente utiliza, né, essas travas aí. Existem 2 tipos de trava, né? Trava por fechamento de forma e trava por fechamento de forças. O que seria isso? As travas por fechamento de forma como essas figuras mais à esquerda, as 2 figuras mais à esquerda aí, ó, na superior, você monta essa arruela, tá vendo? Então a arruela parece uma raquetezinha, né? Você monta essa arruela e vem com a sua porca por cima. Aí você dá o torque, né? Travou ali, aí você vem e dobra essa lingueta da arruela. Uma lingueta você dobra para baixo para prender na peça, nota pelo desenho, tá pequenininho, mas dá para observar, ela é dobrada para baixo, trava do lado da peça, e a outra você dobra para cima para travar em cima da sua porca. E aí essa trava é por fechamento de forma, né? Você modifica a forma do seu elemento para travar, para realizar o travamento. E aí isso vai impedir que a porca gire e afrouxe, né? As cupilhas, né, que são esse objeto da imagem inferior mais à direita, também são utilizadas, só que elas são utilizadas para porcas tipo castelo, que a gente vai ver logo à frente. Essa porca ela tem furos, né, no diâmetro dela, e aí você consegue, o parafuso vai ter um furo também, você dá o torque, alinha o furo da porca com o furo do parafuso, passa essa cupilha, e lá do outro lado você abre as pernas da cupilha e trava ela. E as travas por fechamento de forças são tipos de arruela específico, que a gente tem a arruela serrilhada, são essas tem vários dentinhos né, ao longo do diâmetro, e a arruela de pressão, ó, parece uma argolinha, essa argola com um cortezinho. Ela é como se fosse uma espiral de uma mola, né? Isso é uma arruela. Quando você vai montar ela no parafuso, quando você dá o torque na porca, a força do travamento da porca vai forçar os dentes, por exemplo, da polia da arruela serrilhada, ela vai cravar ali né, um pouco ali na sua peça e na sua porca, e isso vai impedir que a porca se afrouxe. E a arruela de pressão, do mesmo modo, né, como ela parece como se fosse uma mola mesmo, quando você trava, ela vai ficar o tempo todo
tendendo a abrir, fazendo força ali debaixo da porca. Então isso vai segurar a sua porca. Bom, vamos ver agora parafusos, porcas e arruelas. Né? O parafuso ele é formado de um corpo cilíndrico roscado e por uma cabeça que pode ser hexagonal, sextavada, quadrada ou redonda. Então a gente já sabe, todo mundo conhece isso. Parafuso tem vários tipos de formato de cabeça de parafuso, né? E nos parafusos a gente pode ter 3 tipos básicos aí de montagem, ó, que é essa figura central. O parafuso mais à esquerda, nota que ele atravessa as duas peças, as duas chapas, e do outro lado a gente trava ele com uma porca. Isso é um parafuso passante, né? Você atravessa ele, trava ele do outro lado com uma porca. A figura do meio é um parafuso para furo cego, por exemplo. Você vai atravessar ele na primeira chapa e vai enroscar ele, vai prender ele na chapa de baixo, na peça de baixo. Então a peça de baixo ela tem que ter o furo com rosca para você poder travar o seu parafuso. E a figura da direita é o parafuso prisioneiro que a gente fala. Esse parafuso não tem cabeça, você trava ele na peça de baixo, monta a sua peça de cima, que ela passa direto, a peça de cima não tem rosca, e por cima, na ponta dele, você vem com uma porca e atarracha ali no parafuso, né? Monta ela no parafuso. Então são os 3 tipos básicos aí de montagem com parafuso, né? Quando ele é passante, quando ele é interno, né? Trava interna, e o parafuso prisioneiro que a gente fala, ele não tem cabeça. E aí do lado a gente vê 2 tipos de parafuso aí, um parafuso com cabeça sextavada, né? A gente já viu, ele tem 6 lados na cabeça dele, e esse é um parafuso com rosca parcial. Nota que ao longo do comprimento dele não tem rosca total, é só um pedaço, então é rosca parcial. E o parafuso mais à direita é um parafuso com sextavado interno, né? Que é chamado também. O parafuso mais à direita é um parafuso com sextavado interno, né? Esse parafuso a gente aciona ele com a chave Allen, por isso que esse parafuso também é chamado de parafuso Allen, né? Na verdade é parafuso com sextavado interno. Esse parafuso, né, a imagem que está mostrando, a gente vê que a rosca nele eu tenho rosca em todo o comprimento do parafuso, então eu digo que é um parafuso com rosca total. Bom, por último, as porcas, né? Errei. Agora a gente vai ver as porcas, né? O que são porcas? Porcas são peças de forma prismática, né? De forma de prisma ou cilíndrica, providas de um furo com rosca, né? Onde você vai atarrachar num parafuso. Essas porcas elas podem ser hexagonais, sextavadas, quadradas e até redondas, né? E servem para dar aperto nas uniões de peças ou em alguns casos para auxiliar em regulagens, como por exemplo lá na montagem de mancais de rolamento, os rolamentos, a gente usa uma porca para regular a folga ali do rolamento, para você travar o rolamento no eixo. Então tá aí alguns tipos de porca, né? Porcas sextavada, porca cega aí, né? Que é porca para acabamento, porca autotravante, que é essa com a bordinha verdinha aí de nylon. Quando você trava ela no parafuso, essa pecinha de nylon, pecinha verde aí, ela não tem rosca, mas quando você monta ela no parafuso, a rosca acaba, você abre a rosca ali na marra, né, quando você está travando ela no parafuso. E aí isso faz ela ficar presa no parafuso. Essa porca é chamada de autotravante. A porca borboleta, que ela tem essas abas aí laterais para a gente poder montar ela manualmente. E a porca castelo, que eu falei anteriormente, ela tem essas ranhuras, né, ao longo do diâmetro dela, que é para ser montado com a cupilha ou o contrapino que a gente viu lá atrás.
você monta ela num parafuso, o parafuso vai ter um furo, né, em uma posição, então você monta ela e tenta alinhar esses rasgos com o furo do parafuso, e aí nesse furo você atravessa a sua cupilha, né, ou contrapino, e aí do outro lado você abre as pernas ali da cupilha para travar a porca, né. Então esses são os tipos principais aí de porcas. E por fim, né, as arruelas, né. As arruelas são peças cilíndricas finas, né, de pouca espessura, com um furo onde a gente vai passar o parafuso. Mas quais são as funções das arruelas? Proteger a superfície das peças. Então, por exemplo, você tem uma peça que é pintada, e aí na hora que você vai montar a porca, essa porca ela acaba arranhando a peça. Então você coloca essa a arruela vai proteger aquela superfície. Aí você vai evitar, por exemplo, também deformações, né, naquela onde você tá apertando a porca ali naquela peça. A arruela vai proteger disso. Evitar que a porca se afrouxe, por exemplo, a arruela de pressão e as arruelas serrilhadas que tem aí, ó, né, a gente já viu, são usados para evitar o afrouxamento ali da porca. Suprimir folgas axiais, isto é, no sentido eixo, como a gente já sabe. Como assim, né? Quando eu monto uma peça e aí fica uma folga, aí eu posso colocar uma arruela ali no meio, aí eu vou compensar essa folga, né? A peça, aí a gente elimina aquela folga. E evitar desgaste. E evitar, né, o desgaste da cabeça do parafuso ou da porca, né? Porque quando a gente monta a porca na peça, a porca pode danificar a peça, mas acaba também sofrendo, né? A porca também sofre um desgaste ali daquele contato, né? E a mesma coisa na cabeça do parafuso. Então a gente coloca a arruela para minimizar, né, esse desgaste. Bom, pessoal, assim a gente chega ao final de mais uma videoaula, né? Lembro vocês, mais uma vez, né, que é necessário que vocês leiam a apostila. Videoaula é apenas um resumo, uma visão geral. Lá na apostila a gente tem os vários tipos de porcas, de arruelas, de trava, então é importante que vocês leiam lá a apostila, cada ponto lá detalhadamente, e busquem mais informação, né, para complementar os estudos de vocês em outras fontes também. Bom, um abraço e até a próxima videoaula.